É fora do pódio. Curiosamente, nós estamos falando de vitória a partir da não subida ao pódio. É esse binômio, vitória-derrota, esse conceito que acontece se passa tantas vezes na Bíblia. Eu acabei de dizer para você que o cântico que nós acabamos de cantar tem muito a ver com o que a gente está compartilhando hoje. Numa parte do cântico diz: grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. É exatamente esse tema. Na verdade, ninguém quer passar na vida como uma pessoa fracassada, não é? Ninguém quer ser lembrado pelas coisas que não alcançou, pelas coisas que não obteve. Na verdade, quem diz na história, né, os historiadores dizem que a história costuma ser contada pelos vitoriosos. A história costuma ser registrada pelos vitoriosos. Bem, é bem verdade que isso muitas vezes acontece assim mesmo. A imagem do triunfo que a gente tem nesse contexto assim, de uma semana, menos de uma semana antes da abertura dos Jogos Olímpicos, é a ideia do atleta, não é? Que depois de muito treinamento, de muito esforço, muita dedicação, dá o melhor de si, debaixo do olhar de todo mundo, no estádio, dependendo da modalidade, né? Pode estar bem cheio e chega em primeiro lugar, atinge o ponto mais alto e sobe no pódio e vê a bandeira do seu país subindo com o hino sendo cantado, e muitas vezes aquilo mexe com o coração. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem essa oportunidade. Nas Olimpíadas essa oportunidade é um pouco mais distribuída, porque há lugar para 3 no pódio. Algumas modalidades até para 4, não é? As modalidades de luta dão 4 medalhas. São 2 de bronze, né? 2 de bronze, uma de prata e uma de ouro. Então, o triunfo, de certa forma, é mais socializado. Mas na cultura brasileira, uma coisa muito interessante é que parece que só vai estar em primeiro lugar, né? Já repararam que há um conceito de que o segundo colocado é o primeiro dos derrotados, né? O segundo colocado é o primeiro dos derrotados. E aí a gente lembra até daquela brincadeira que já virou folclore na rivalidade entre os torcedores do Flamengo e do Vasco, em que os torcedores do Flamengo chamam os torcedores do Vasco de vice, como se ser segundo colocado fosse um demérito. Olha como é que as coisas ficam distorcidas na cabeça das pessoas. E olha que os flamenguistas mais fanáticos, até quando o Flamengo não chega nem perto da final, o Vasco tira em segundo lugar, fica mexendo com os vascaínos. É um conceito distorcido de derrota. Esse é um conceito muito comum na sociedade brasileira, de que tirar segundo lugar é uma derrota. O conceito de vitória é um conceito muitas vezes bem corrompido pelo estilo pecaminoso da nossa própria vida. O conceito de vitória é um conceito muito contaminado e a gente muitas vezes se deixa mexer por isso, se deixa contaminar por isso. A grande verdade é que, segundo Jesus, o conceito de vitória é muito diferente. O conceito de vitória que o Evangelho traz para nós não é necessariamente subir no pódio. Por isso o tema da mensagem de hoje é fora do pódio. Porque ser vitorioso não é necessariamente estar no lugar mais alto. Não é necessariamente estar em destaque. Não é necessariamente receber um reconhecimento generalizado. O conceito bíblico de vitória é um conceito que caminha por um lado diferente do conceito que é natural na nossa sociedade. E o que eu gostaria de chamar aqui, convidar vocês, é exatamente para a gente embarcar em algumas expressões da Bíblia, algumas passagens da Bíblia,
Você separei duas passagens aqui para que a gente possa entender o que Deus vê como vitória. Porque quando a gente canta um louvor como esse, grande é o Senhor e muito digno de louvor, queremos o seu nome engrandecer e agradecer por tua obra em nossas vidas, nós dizemos, grande é o Senhor em que nós temos a vitória. O que a gente está pensando? Qual é a imagem que vem na nossa cabeça? Agora eu vou pensar. Porque logo depois diz, grande é o Senhor em que nos ajuda contra o inimigo. O inimigo, no singular, a gente está pensando em Satanás. E todas as suas armadilhas que ele coloca para que a gente possa ser polido. Que a gente tropece, as tentações, as dificuldades, que para a vida do cristão pode ser uma tentação ou pode ser uma provação. Algumas pessoas perguntam, pastor, qual a diferença? Quando é que uma tentação é uma provação e quando é que uma provação é uma tentação? Bem, depende do ponto de vista. Depende da perspectiva que a gente olha. Se você olha a tentação como algo que inexoravelmente você vai cair, aquilo é só uma tentação. Mas quando você olha aquela tentação, mesmo colocada no seu caminho pelo inimigo, como uma ocasião em que a graça de Deus vai se manifestar, vai te fortalecer e você vai lutar contra aquilo, aquilo se torna uma provação. Ou seja, uma prova da sua fé. Então, olhando, por exemplo, essa diferença entre tentação e provação, você percebe que os conceitos de Deus a respeito do que é triunfo são diferentes dos conceitos que normalmente existem na mentalidade, no senso comum, na mentalidade da sociedade em que a gente vive. O conceito de Jesus e do seu Evangelho de vitória não é necessariamente subir no pódio. Na verdade, ser de Cristo é muito mais complicado do que não ser nesse mundo em que a gente vive. Seguir a Cristo frequentemente vai significar para pessoas leais a Ele viver alguns tipos de derrotas. Viver alguns tipos de derrotas. É importante se dizer isso, porque existe uma doutrina, uma teologia que todos nós já ouvimos pelo menos falar dela, que é a teologia da prosperidade, que associa vitória com exatamente os conceitos do mundo de vitória e triunfo. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, em algumas ocasiões, vitória pode significar sucesso. Mas isso não é o padrão regular, não é a experiência necessária. Existe um nível mais profundo, mais significativo do que é ser vitorioso, e isso nós aprendemos no Evangelho, aprendemos na Palavra de Deus. Eu queria começar, a primeira passagem que eu queria ler, a primeira das duas passagens que nós vamos ler, que está no livro de Hebreus, lá no final da Bíblia, né? Carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus tem uma lista no final da carta de diversas histórias de pessoas que são reconhecidas como heróis e heroínas da fé. Heróis geralmente são pessoas que triunfam. O conceito de herói na antiguidade, principalmente na antiguidade marcada pela maneira grega de pensar, era exatamente o conceito do herói, da heroína que sempre está à frente das dificuldades. Nunca é derrotado, está sempre sendo triunfante. Mas o conceito que a Bíblia traz a respeito de heróis é um conceito diferente. Então nós vamos no capítulo 11 de Hebreus. Na verdade, essa galeria de heróis da fé é longa, então eu separei um pedaço dela, a partir do versículo 32, já no finalzinho da galeria, dessa lista. Eu leio para você. E que mais direi? Porque o escritor já tinha falado de várias pessoas, até gente mais conhecida do que o que ele vai citar agora.
Certamente lhe faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, fizeram o quê? Eu queria que você lesse essa segunda parte do versículo 33, o versículo 34. Leia em voz alta. Subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. E somando ao início do versículo 35, que diz: mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, essas referências são referências de vitória bem semelhantes àquilo que a gente está acostumado a ouvir. Mas ele segue dizendo assim: alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Honestamente, irmãos, quando a gente assiste um filme épico, aquele filme que existe sempre aquela expectativa de que o bem triunfe sobre o mal, vamos dizer assim, o primeiro grupo que nós lemos corresponde muito mais aos bem-sucedidos do que esse segundo grupo. Quando se assiste um filme e o herói morre cerrado ao meio, né, é meio que um anticlímax. Pode até ficar para a história, mas é meio frustrante, não é? Lembram-se do Coração Valente? Lembraram? Em que o herói, depois de ter todas as suas conquistas, ele é capturado e executado. É meio anticlímax. A gente sabe que a história foi assim, por isso eles não iam subverter a narrativa histórica. Mas eu garanto que se eles tivessem essa oportunidade, eles faziam o herói triunfar, né? Se tornar o rei, o libertador mesmo da Escócia. Enfim, é meio frustrante quando a gente percebe que há heróis que viveram uma vitória diferente do que a humanidade espera de verdadeiros heróis. A vida dos heróis se pautou por outros parâmetros, não por aquilo que eles pudessem alcançar de sucesso aqui, não pelo pódio em que eles eventualmente deveriam ter subido. Como é que a gente encara experiências como essa do segundo grupo? Desse grupo que sofreu e que o escritor de Hebreus diz que eram homens dos quais o mundo não era digno. Na verdade, pelo senso comum, eles não foram vitoriosos. Eles sofreram derrotas. Só que o que a sociedade chama de derrota, a cruz chama de vitória. A cruz de Jesus Cristo chama de vitória. Quando as Escrituras trazem para nós a palavra de Deus, a experiência de Cristo e dos cristãos primitivos é clareada pelo apóstolo Paulo, ele traz para nós isso de forma bem mais nítida, numa passagem que nós conhecemos bem. Está lá em Romanos capítulo 8, essa segunda passagem que eu queria que a gente abrisse. Em Romanos capítulo 8. Nós conhecemos, inclusive, através de um cântico, que nós cantamos com muita frequência. Romanos 8, a partir do versículo 35. Acho que você pode até falar de cor, de tanto que você conhece esse cântico, não é? Dá para falar de cor até? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição,
ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Aí o cântico dá um salto para o versículo 38. Não é isso? O cântico não faz isso? Ele não salta do 35 para o 38? Vamos ler o recheio. Vamos ler o que está entre os dois, é muito importante. Vejam o que ele diz no versículo 35, ele pergunta: o que pode nos separar do amor de Cristo? E aí ele faz uma lista de sofrimentos, de dificuldades que os cristãos na época de Paulo enfrentavam especialmente. Fome, tribulação, perigo, nudez, espada, perseguição. E aí ele usa uma expressão muito interessante que às vezes nós esquecemos. Ele diz: como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Paulo está dizendo claramente: quem segue a Cristo não pode esperar ter nesse mundo apenas os sucessos que este mundo se propõe a dar. Não pode esperar viver, ter uma vida plena ao lado de Cristo, esperando apenas os louros da fama, as medalhas, subir ao pódio, segundo os conceitos que a sociedade se propõe a nos oferecer. Eu e você, irmã e irmão, precisamos estar prontos a viver vitórias, mas também passar por derrotas por amor de Cristo. É o que ele diz: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Estamos expostos a passar pelas dificuldades que passam pessoas que te amam e que são leais ao Senhor. A pergunta que nós precisamos levar para nós hoje é: eu estou disposto a passar pelas derrotas no padrão do mundo por amor a Cristo? Ou quando eu canto grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, eu espero uma vitória de pódio, de subir ao pódio? O que eu espero quando ando ao lado do meu Senhor? Será que eu critico a teologia da prosperidade, mas lá no fundo, lá no fundinho da minha mente mesmo, eu bem que gostaria que ela fosse verdade, valesse mesmo? Eu gostaria de experimentar aquilo que é pregado. A gente às vezes critica tanto, né? Vê isso na mídia, vê isso na televisão e diz: que coisa absurda. Mas a gente não para pensar que às vezes nós esperamos, de alguma maneira, se não em termos de dinheiro, que é o básico, dinheiro e saúde, né? Dinheiro e saúde são as bênçãos especiais da teologia da prosperidade. Se não, com essas duas coisas, de alguma outra maneira, sermos bem-sucedidos naquilo que a gente faz. É uma forma modificada, mas é teologia da prosperidade também. Será que a gente tem esperado isso? Será que a gente está pronto a abdicar da vitória nos padrões do mundo para vivermos uma referência de vitória diferente? Olha para a história de Jesus. Olha para a história de Jesus. Desde o início foi uma história muito derrotada nos padrões da sociedade. Primeiro, ele nasce numa situação complexa para a sua própria família. Ele é filho de uma adolescente. Maria provavelmente é uma adolescente, que se vê grávida inexplicavelmente. O seu noivo até cogitou em desfazer o contrato de casamento. Ele tinha esse direito. Ele nasce num lugar absolutamente inadequado. Ele nasce num curral. Manjedoura é nome bonitinho, né? A manjedoura que a gente coloca aqui nas peças de Natal é uma versão bem antisséptica do que é uma manjedoura. Ele nasceu num curral. Já viu o que é um coxo? Onde os animais comem? Foi lá que Jesus foi colocado. Sua família era uma família pobre. Seu pai era um carpinteiro, um homem simples.
Quando Jesus cresce e sai de sua casa e vai caminhar falando do Evangelho e curando as pessoas, é muito interessante. Ele monta ao seu redor um grupo muito esquisito, muito estranho, com pessoas de caráter questionável, de reputação assim, não muito boa, gente que era considerada pária da sociedade. Veja que absurdo, gente, coisas absurdos. Ele falava em público com mulheres. Era um absurdo naquela época. Um mestre não falaria com mulheres em público. Ele tem um modelo de vida muito simples. Quando um rapaz chega a ele e diz assim: ah, Senhor, o seu ensino é maravilhoso, eu quero te seguir para onde quer que for. Jesus diz assim: olha, pensa um pouco mais, porque as aves têm ninhos, as raposas têm as tocas, mas eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. É como se ele dissesse: eu moro de favor. Eu vou caminhando pela Palestina e sou acolhido nas casas. Eu não tenho casa própria. Eu sou quase que um morador de rua. E convivo com gente assim. Eu toco nos leprosos. Você vai andar com quem é imundo? Eu falo com prostitutas. Eu prego o Evangelho do Reino para os pobres, para aqueles que são esquecidos, para aqueles que são marginalizados, para o Zé Povinho. Existia uma expressão naquela época que os religiosos usavam para se referir às pessoas que não frequentavam a sinagoga, o templo, com regularidade. Era aquilo que eles chamavam de Zé Povinho. A expressão é Am Haaretz, é o povinho da terra. É o povinho da terra. Era esse povinho com que Jesus se juntava. Então, a perspectiva de Jesus não era a maneira de viver de Jesus não era uma maneira de alguém que fosse vitorioso. E conforme ele ia caminhando, ele ia conquistando tanto admiradores quanto inimigos. E ainda que ele fosse o Messias prometido, ele foi traído por um dos seus amigos. Abandonado por quase todos os seus seguidores, negado por um daqueles que fazia parte do seu grupo de 3 amigos mais chegados. Isso fez com que ele fosse levado para ser julgado injustamente e ser morto. Nós sabemos da história do que acontece depois, mas essa trajetória até a crucificação de Jesus, uma execução como um bandido, como um malfeitor, isso não é uma trajetória vitoriosa. Não é uma trajetória vitoriosa nos padrões que se imagina na sociedade. Mas esse é o Senhor a quem nós seguimos. O Senhor que nos ensina que vitória não depende do curso dos acontecimentos numa constante ascendente. Que vitória se mede por outros critérios. Vitória se mede não porque as pessoas... Os vitoriosos não são as pessoas que conseguiram superar as dificuldades. Preste muita atenção, por isso eu fiz uma parada estratégica na leitura do texto que eu estava fazendo. O Evangelho nos ensina que os vitoriosos não são aqueles que conseguem ultrapassar as dificuldades. A descrição de vitória verdadeira, ou na expressão paulina, não apenas vitória, está aqui no versículo 37 de Romanos capítulo 8. Mas para ler o versículo 37, a gente tem que lembrar o que fala o versículo anterior. Quando ele diz: por amor de ti nós somos entregues à morte o dia todo. Nós passamos por uma série de circunstâncias que nos massacram, que nos esmagam. Somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. E me impressiona muito
o termo que Paulo usa. A gente não pode ler esse texto rapidinho, recitar ele decorado, porque ele tem uma expressão muito importante. Mas vamos ler juntos o versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O que se destaca para você nessa expressão? O que mais lhe chama a atenção? Ou o que mais nos chama a atenção? O que me chama a atenção normalmente, a mim, você está tentando adivinhar o que eu estou pensando, não é? O que mais me chama a atenção normalmente é dizer que nós somos mais que vencedores. Mas a gente tem que entender que essa expressão mais que vencedores está entre duas outras expressões que definem o que ela significa. E aí, aqui, nessa pequena expressão, nesse pequeno conjunto de expressões, está aquilo que o Evangelho ensina o que é vitória. A primeira parte desse versículo diz que em todas estas coisas. Ele não diz sem essas coisas. Ele não diz depois que superamos todas essas coisas. Que coisas são essas? Aquelas coisas que nos entregam a morte o dia todo. Aquilo que nós cantamos. O que pode nos separar do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, perigo, nudez, espada? Essas coisas que são uma maneira de falar dos sofrimentos a que nós estamos sujeitos e aqueles que seguem a Cristo estão sujeitos. Jesus falou isso. Jesus falou lá nas bem-aventuranças. A última das bem-aventuranças, Jesus diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, que vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Fiquem alegres, exultem, porque grande é o vosso galardão no céu. Então Jesus já sabia, previa e já anunciava aos seus seguidores. Em seguir, vai angariar perseguição, lutas, dificuldades. No tempo de Jesus, em alguns lugares, hoje em dia ainda, essa perseguição é muito concreta, é muito literal, né? Realmente faca no pescoço. Mas nós, mesmo vivendo num país livre, somos perseguidos, não impedidos de viver com Cristo, mas somos pressionados. A nós é vendida a ideia de que é possível ser cristão e desonrar o nome de Cristo através de comportamentos que se espera na sociedade. Isso é uma modalidade de perseguição, isso é uma prova, isso é uma tribulação. E aí de nós quando nós não percebemos isso como tribulação, quando nós encaramos como uma coisa normal, quando nós encaramos que é normal trapacear no negócio para ganhar mais dinheiro, que é lícito como funcionário chegar, tirar mais um tempinho de almoço, um tempo maior de almoço. Quando eu faço o corpo mole para parecer que estou trabalhando, mas na verdade não estou. Nos é vendida essa ideia de que isso é natural, é tolerável. Comportamentos como esse são toleráveis quando a gente mente para tirar uma vantagem. São tribulações. A gente pensa que tribulação é só aquilo que vem de mal contra nós, uma doença, uma perda de emprego, uma tragédia, mas essas coisas nos afastam de Deus muito frequentemente mais do que a tribulação, a doença, a enfermidade. Muitas vezes a questão ética, a tentação nos afasta mais de Deus do que uma tribulação, do que um sofrimento. Então o que Paulo está dizendo para nós é que nós somos mais que vencedores quando vivemos essas coisas. E apesar disso, não desonramos o nome de Cristo. É aquele segundo grupo de pessoas de Hebreus que não se venderam,
Pessoas que não venderam o seu compromisso com Deus. Muitos pagaram com a sua própria vida. Irmãos, ainda não tivemos que pagar com o nosso sangue. Ainda não tivemos que pagar com o nosso sangue. Mas tantas vezes nos vendemos. Vendemos o nome de Cristo por outras coisas. E nos tornamos derrotados. Aí nos tornamos derrotados. Não importa se nós somos cristãos, se nós nos chamamos cristãos, somos derrotados. Se desonramos o nome de Cristo, diante das tribulações, nós não somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores quando nós somos entregues à morte de tudo por amor de Cristo e não negamos o seu nome. Aí nós somos mais do que vencedores, quando vivemos isto. Quando passamos pela tribulação e na tribulação, na luta, na tentação, nós nos mantemos firmes, fiéis, leais a Jesus Cristo. Não é brincadeira. Não é fácil. E quem disse? Quem foi que disse que seguir a Jesus seria fácil? Jesus nunca falou isso para nós. Nós somos mais do que vencedores em todas estas coisas, dentro dessas coisas. Mas a segunda parte do texto diz: por meio daquele que nos amou. Essas lutas não nos separam do amor de Cristo. Vencedor é aquele que experimenta essas coisas e persevera por causa de Jesus Cristo, por causa daquele que nos amou. É a consciência de que qualquer que seja a circunstância, o amor de Deus nunca vai se separar de você e de mim. É a certeza da companhia constante do Senhor com a gente, no meio da luta, no meio da tribulação, que nos dá força a nos mantermos fiéis. Aí então somos mais do que vencedores. E mais do que vencedores, o que é ser mais do que vencedores? Não existe um lugar mais alto no pódio do que o primeiro lugar. O vencedor é o que sobe no primeiro lugar. E o que é mais que vencedor? Sobe em que pódio? Não existe pódio para isso. Porque ser mais que vencedor é uma vida fora do padrão dos heróis desse mundo. Pódio existe para heróis nesse mundo. Ser mais que vencedor é uma referência que só encontra significado em Jesus. O que a vida de Jesus tem para nos mostrar? O que a vida de Jesus tem para nos mostrar é que mais que vencedor é aquele que perdoa, por exemplo, que perdoa quando é ofendido. E quando tem razão, quando teria razão de se vingar, de cobrar a justiça. É aquele que recebe o dano. Esse é o mais que vencedor. O mais que vencedor é aquele que dá a outra face. Certamente, esses exemplos não são para subir no pódio. Não são para a gente subir no pódio. Mas essa maneira de viver é uma maneira de transformar a vida. Não cria nenhum herói, nenhum medalhista. Mas viver segundo Cristo cria pais, mães de família centrados no Evangelho. Cria pessoas que se tornam referência de vida para os outros. Cria cidadãos honrados, gente de palavra, gente que é olhada como gente de confiança, gente que é admirada pelo seu caráter. Viver o padrão de mais do que vitória, segundo Jesus, forma os cidadãos que o nosso país tanto precisa e do qual ele tanto carece. Gente que vive na sociedade, influenciando pelo seu exemplo, pela sua vida, sem a necessidade de receber holofotes, de estar debaixo dos holofotes, sem a necessidade de receber os louros da fama. É gente que se entrega para o mais pobre. É gente que doa o seu tempo para o aflito. É gente que se torna Jesus andando pelo tempo de hoje. É esse tipo de vitorioso, de mais vitorioso,
que o padrão de vitória, segundo Jesus, gera. Gera pessoas que sabem abrir mão até dos seus próprios direitos por amor ao próximo. Gera pessoas generosas. Gente que deixa de ser egoísta para pensar no outro. Gera pessoas que falam a verdade, que são autênticas sem ser agressivas. Pessoas que sabem medir o tom das suas palavras. Gente que sabe interagir com o outro sem apontar o dedo, mesmo quando sabe que o outro está errado. Gente que age com misericórdia. Gente que se humilha para que o outro tenha a oportunidade que eu já tive em outra ocasião. É esse tipo de gente que o escritor de Hebreus fala, homens dos quais o mundo não era digno. Gente que entendeu que o alvo não é ser vitorioso, que o alvo é passar por todas estas coisas por meio daquele que nos amou e por isso ser mais que vitorioso. Na verdade, a partir de semana que vem, nós estaremos juntos torcendo pelos poucos atletas brasileiros que podem ganhar medalha. Proporcionalmente, nem adianta querer disputar com os Estados Unidos, China e outras grandes potências. A gente vai vibrar, a gente vai passar por algumas decepções, né, como torcedores, mas irmãos, depois que as Olimpíadas acabarem, aquelas medalhas vão para um quarto, vão ser guardadas na sala de troféus. E na verdade não é esse tipo de herói que o mundo precisa. Não é esse tipo de herói que o mundo precisa. Não são as pessoas que conquistam a medalha, uma competição, a cada 4 anos. O que a nossa casa precisa, o que a nossa vizinhança precisa, o que a nossa cidade precisa, o que o nosso país, a nossa sociedade precisa, é de pessoas que aprendem a dar o melhor de si por amor. É pessoas de uma outra qualidade ao que a própria sociedade está acostumada. Gente transformada por Jesus. Gente que entende que o seu objetivo não é ser vencedor, sair triunfante para desfrutar dos louros da sua fama, ou para, como se diz, né? Depois de conquistar a fama, deita na cama e desfruta da fama. Não é isso. É de pessoas que aprendem a se doar todos os dias. Gente que anda com Cristo e que se gasta por amor de Jesus. Essa é a vitória segundo Cristo. Talvez a gente nunca chegue a ganhar o reconhecimento. Às vezes a gente pensa, será que o que eu faço faz alguma diferença? Será que o meu procedimento vai surtir algum efeito na sociedade? Isso aí não é responsabilidade minha nem sua. A nossa responsabilidade, a responsabilidade da candeia é brilhar. A responsabilidade do sal é estar na comida para salgar. Essa é a nossa responsabilidade. As consequências o Senhor vai gerar. Mas a nossa sociedade precisa de gente assim. Não tem problema se a gente não ganhar nenhum prêmio, nenhum reconhecimento. E aí está o grande diferencial. Porque os mais que vencedores não procuram a glória da coroa para si. Os mais que vencedores procuram a glória da coroa do seu Senhor. A maneira como a gente vive pode nos trazer um lugar no pódio. Mas esse não deve ser o nosso objetivo. Nosso objetivo deve ser elevar o nome do nosso Senhor. O desafio para mim e para você essa semana é olharmos para as nossas atitudes. Cada dia que nós vivemos, cada comportamento que tivermos, cada reação que tivermos às realidades
com as quais a gente vai viver. É dizer, eu estou procurando a minha vantagem, a minha glória, o meu lugar no pódio, ou eu estou procurando a glória de coroar o meu Senhor? Essa é a grande pergunta para o nosso comportamento. Para quem é o pódio, na verdade? Para quem é o pódio? O nosso prêmio já está reservado. Já está reservado e nós vamos tê-lo no tempo final. Aqui é lugar para nós honrarmos e glorificarmos o único que merece ser honrado. Porque, como nós falamos das mensagens atrás, é o único que realmente tem mérito. Só ele tem merecimento. Então, irmãos, eu e você somos chamados a isso, a dar os louros da fama ao nosso Senhor. E assim nós seremos mais que vencedores. Vivendo essas coisas, nós vivendo por meio daquele que nos ama. Que a nossa experiência possa ser essa experiência crescente para a honra e glória de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Amém. Deus nos fortaleça sempre.